Olá a todos. Dando continuidade aí a alguns assuntos, eu gostaria de comentar hoje um breve comentário sobre quem foi, como funcionava o seu esquema e o que ele fazia. Eu gostaria de falar de Salomão, ok? Eu tenho aqui algumas coisas anotadas a respeito dele. Salomão, para quem não conhece, está descrito na Bíblia, inclusive, mas os seus maiores, a maior parte de informações que se consegue juntar sobre ele não é na Bíblia. Estão nesses dois livros aqui. O Testamento de Salomão, feito por Flávio Joséfo, um historiador judeu há 2000 anos atrás, mais ou menos na época de Cristo. E também foi encontrado em 1940 uns manuscritos que a gente conhece como manuscritos do Mar Morto. Okay? Neste manuscrito estão algumas coisas a respeito do Testamento de Salomão, que inclusive foi o mesmo usado para o Flávio Joséfo fazer o seu livro há 2000 anos atrás quase, e esses são os originais daquela época que foi encontrado em 1940. Junto com ele também foram encontrados outras várias informações a respeito de Salomão, inclusive coisas que a gente não ficou sabendo, que um dia eu irei adentrar nesse assunto, ok? Coisas que pergaminhos e outras informações sobre a famosa Arca da Aliança, sobre o livro, realmente o livro onde ele conta realmente a sua trajetória, ok? Isso está em poder, supostamente em poder do Vaticano, que encontrou isso, sempre colocou debaixo do braço e escondeu, ok? Então o Salomão, ele é filho de Davi e herda o reino dos judeus. Este cara conta a história que o próprio Deus apareceu um belo dia a ele e o informou que lhe daria aquilo que ele lhe pedisse. Gostava muito dele, portanto lhe daria aquilo que ele pedisse. Salomão, muito humilde que era, não pediu riqueza. Ora, mas por que não pediu riqueza? Porque era filho de Davi, era um príncipe, filho do rei, e agora já era o próprio rei. Então era muito rico, não precisava de riqueza, mas, enfim, não pediu também vida longa, porque para ele talvez não houvesse sentido em pedir vida longa. Mas o que ele pediu? Sabedoria, supostamente para guiar o povo de Israel. Deus então disse que eu faria o homem mais sábio que já passou pela terra. O que acontece é o seguinte: Salomão, vamos ser rápidos e objetivos. Salomão sabia que, sendo sábio e tendo o conhecimento a seu favor, e conhecimento é poder, ele sabia que viveria muitos e muitos anos, e de fato viveu. Existem muitas controvérsias no que diz respeito à idade que Salomão veio a falecer. Uns falam em 150 anos, outros falam em pouco mais de 80, 90 anos, e outros falam em até 200, 300 anos. Eu posso dizer até que foram muito mais que isso. Mas Salomão realmente foi um cara muito esperto e muito sábio. Ele descobriu que, através da Goécia, a Goécia, para quem não conhece, é uma espécie de feitiçaria, porém não é a feitiçaria usada para o mal. Ela é simplesmente um conhecimento usado há muitos e muitos anos, que o Salomão ele veio a conhecer. Não vou entrar aqui em detalhes de como ele conheceu, mas foi em uma de suas batalhas que ele teve acesso à Goécia. Se escreve Goétia, com TH. Ele teve acesso à Goécia e começou a utilizar a Goécia a seu favor e fazendo muitas modificações, inclusive fundando um novo tipo de Goécia, depois no futuro, que veio a se chamar Goécia Salomônica. O que é a Goécia Salomônica? É a Goécia que Salomão inventou para lidar com os espíritos ou os demônios
e poder pedir, fazer com que estes demônios trabalhassem a seu favor, ok? Então, o Salomão, ele simplesmente passou aí a ter estes seres ao seu comando e passou a realizar grandes feitos. Salomão, para quem não sabe, foi um homem muito poderoso no que diz sentido à guerra. Ele invadiu muitos povos, tomou muitos povos, teve muitos domínios e o povo judeu, a qual ele era o rei, foi realmente muito próspero. E cada vez que ele combatia e vencia um determinado oponente, ele fazia questão de pegar uma das sacerdotisas, porque cada povo tem o seu modo de agir, o seu modo de pensar e o seu modo religioso. Ele pegava uma das sacerdotisas daquele povo a qual ele havia vencido e levava para ser uma espécie de esposo, uma concubina, para simplesmente aprender sobre aquele determinado modus operandi religioso daquele povo que ele havia vencido. Então, desta forma, ele tinha acesso a inúmeros livros, a inúmeras informações sobre várias e várias religiões ao redor do mundo. E muito tempo ele estudou a respeito destas religiões a qual ele estava se inteirando. Então, num determinado momento, ele simplesmente passou a usar esses ensinamentos religiosos de muitas partes do mundo para fazer a sua Goécia Salomônica e assim colocar os seres do outro lado ao seu dispor. Quando eu falo em seres do outro lado, na Goécia temos os daimons, que são espécies de demônios que ele tinha sob o seu jugo, né, que ele faziam aquilo que ele pedia, e outros seres de nível inferior. Portanto, Salomão simplesmente foi o cara, ok? Simplesmente foi o cara. Em um dos seus livros, eu não me lembro qual, fala que ele chegou a ter 10 ou 20 mil, 200 ou 300, uma caralhada de demônio ao seu dispor para fazer o que ele quisesse. Claro que se ele quisesse realmente ser um homem cruel, imperialista e tudo mais, ele poderia ter governado o mundo inteiro e, de fato, boa parte do Oriente Médio ali, ou se não todo o Oriente Médio, ele passou sob seu comando. E chegando ao ponto dele construir o seu poderoso templo com a ajuda destes seres, dizendo inclusive que a pedra fundamental, a pedra do topo de um arco, que é a que sustenta todo o arco, existia no arco central mais alto do seu templo que ele estava construindo. Quem colocou essa pedra lá foram um exército de demônios, porque esta pedra era tão gigantesca que não poderia ser carregado pelos escravos, pelos seres humanos. Okay? E por que eu estou falando de Salomão? É uma breve conversa só para constar nos registros aí, que o Salomão foi o cara que inventou então a Goécia Salomônica, e com esta invenção ele passou a ter os seres do outro lado ao seu comando, e ele também inventou as primeiras ordens secretas, ordens iniciáticas de conhecimento do oculto para formar pessoas que era de seu interesse que soubesse desse tipo de informação. E estas pessoas saíram por aí fazendo outras escolas iniciáticas que deram origem principalmente às organizações secretas. Uma delas, e as mais antigas, a maçonaria. Então, é por isso que eu gostaria de deixar registrado que foi com Salomão que o mundo passou a ter conhecimento e a usar as forças ocultas para realizar os seus feitos. Salomão era um cara muito devoto, muito religioso, era filho de Davi, colocado pelo próprio Senhor Javé no comando dos judeus, portanto era um cara muito bondoso, de muito boa intenção para o seu povo. Porém,
não foi assim durante todo o tempo da história humana. Muitas pessoas que se deliciaram com os ensinamentos de Salomão e das suas ordens iniciáticas e das sociedades secretas que vieram depois, passaram a usar este conhecimento e estes ensinamentos da Goécia para se utilizar dos seres do outro lado para outros fins. Então, é para constar que foi com ele que tudo iniciou, foi com ele que isso começou. Inclusive, um fato bem interessante é que no seu templo, no Templo de Salomão, em Jerusalém, existia um compartimento secreto onde ele guardava a famosa Arca da Aliança, e com esta Arca da Aliança, que era um aparato tecnológico muito doido para a época, ele também guardava todos esses seus livros, e o famoso, fala-se, né? Depois vocês vão ver que não tem nada a ver, mas fala-se que junto estava o Santo Graal, o elixir da vida eterna. Então, se ele guardava isso, não entendo por que ele não está até hoje aí, né? Mas, só para constar, é o que eu tenho para informar sobre o Salomão de uma forma bem resumida, para informar que ele é o pai dessas ordens iniciáticas e dessas ordens secretas, ok? Até a próxima.